vamos falar hoje sobre o amor cuidadoso de Deus. Aí nós vamos ler algumas referências. Uma lá em Salmo 13, versículo 5. Nossa, sabe, eu vou sofrer com ela. Salmo 13, tem negocinho, né? Negocinho. Salmo Olha o celular então, pode olhar no celular. É Salmo o quê, amor? Salmo 13, 5. 13. Estou muito cortando, não precisa dar coluna. Pronto, achei. Abre 17, Paulo. Salmo 17, 7. Pode ler, Nath. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. A minha versão fala assim, ó, eu, porém, confio inteiramente no seu amor cuidadoso. Cantarei com alegria a sua salvação. Está falando de graça, né? Salmo 17, 7. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó que tu livrás aquele que em ti confiam, dos que se levantaram contra a tua destra. O meu fala assim, mostra-me a maravilha de seu amor cuidadoso, que livra aqueles que confiam no Senhor e buscam proteção para escapar dos inimigos. Está falando de bondade. Salmo 21, 7. O teu perdão é completo. Vai lá, 21, 7. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Misericórdia. Aí minha Bíblia fala, o rei confia também no Senhor, ele é protegido pelo amor cuidadoso do Altíssimo e por isso não tropeçará. Salmo 33, 22. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. O meu fala assim, Senhor, cubra-nos sempre com seu amor constante e cuidadoso, pois nossa esperança está no Senhor. Agora, Salmo 92 e 2. 92 e 2. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Fidelidade. Aí a minha Bíblia ela sempre traz essa expressão, a minha versão, né, que é a versão Nova Bíblia Viva, ela sempre traz essa expressão do seu amor cuidadoso. Do amor cuidadoso. E aí você fala assim, mas o amor, ele já é cuidadoso. Mas aí ele dá essa ênfase, né, de um amor que cuida. Um amor diferente, né? Porque a gente fala de amor de Deus, a gente fala de graça, de bondade, de misericórdia, de fidelidade. E aí falar de amor, gente, a gente fala hoje em dia, né? Que a busca do amor aí na atualidade, uma busca... Mas as pessoas falam assim, ai, né? Que não quer ninguém, que nossa, sou muito independente, posso ficar sozinha. Mas todo mundo busca por amor. Nós não estamos falando só de amor afetivo. Amor social mesmo, né? De relações, de se envolver com pessoas, de estar junto com pessoas, né? E a busca às vezes é desenfreada, porque às vezes as pessoas se anulam para ter o amor, as pessoas deixam, sei lá, são desonestas às vezes. Enfim, né? O amor hoje não é tão leal, não é de se esperar, porque as pessoas têm relações superficiais. Né? É a busca pela felicidade até por si, para passar por cima dos outros. Mas eu preciso ser feliz, né? E como as pessoas são descartáveis também hoje. Então, pensar em amor hoje é como diz o povo, é ganhar na loteria, né? Porque as pessoas não têm esse cuidado no amar. Então, olha só, cuidar, atender, curar, interessar-se, ocupar-se de, olhar, preocupar-se, responsabilizar-se, tomar conta de, tratar de, velar, vigiar e zelar. Então, olha só, o cuidado, ele tem várias coisas que estão aí no tocante, né? A gente fala de cuidado, existem várias formas de cuidar, mas o amor cuidadoso, ele nunca vai negligenciar. Ele vai estar sempre constante. Então, quem ama, né? Quem ama zela, quem ama preocupa-se com alguém. Então, assim, não adianta falar que ama
o amor cuidadoso, ele faz muito além. Ele dá provas, né? E aí eu vou falar de, como sempre, né, gente, de alguns personagens da Bíblia. E hoje eu quero falar de Davi, da visão. Mentira, da visão. Olha que... Deixa, não. Davi, gente, vocês acham que Davi conhecia o amor de Deus? Eu acho que sim. Davi conhecia o amor de Deus. Aí a sua história começa lá em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel, antes de Reis, depois Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 28. Versículo 15, 28. Ah, essa? Não é isso, não é 15, 28. isso, pode ler. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Tá falando de Davi aí? Nas entrelinhas está. Porque na verdade tá falando aí que Deus tirou o trono, né? Tirou o reino de Saul pra dar a um, tá escrito aí, né? A um que é melhor do que você. Esse um que é melhor que Saul é Davi. Então a história de Davi começa aqui. Apesar dele não estar presencialmente, mas ele começa a partir do momento que Saul rende a Deus. Ele era conhecido como alguém que vivia em comunhão com o Senhor. Então, quando Saul começou a ficar lá perturbadão lá, com os espíritos, lá, que o Espírito do Senhor saiu dele, isso é sério, né? O Espírito de Deus saiu de Saul e ele começou a ser perturbado, aí ele foi procurar alguém pra acalmá-lo, né? Alguém e tal. Aí os servos dele, de Saul, falaram com ele: olha, eu conheço um da casa de Jessé, que é um homem valente. As características, se vocês quiserem abrir, ó, no capítulo 16, 18. Conheço. Samuel também. Então respondeu o conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo, em palavras de boa aparência. O Senhor é com ele. Exatamente, a Bíblia fala assim: acima de tudo, ele vive em comunhão com o Senhor. Então olha como que Davi era conhecido. Não fala o nome dele aqui até agora. Mas ele era conhecido como alguém que, além de ser soldado valente, além de ser corajoso, além de ser, né, valente nas palavras que fala bem, na minha fala, guerreiro, de boa aparência, além disso, acima de tudo, ele vive em comunhão com o Senhor. Ele é conhecido pela vida que ele tinha com Deus. Só que até então, quem que era Davi? Davi era um pastorzinho de ovelhas. Tava lá. Como diz aquele, não estava esquecido, né? Davi não estava esquecido. Não estava esquecido aos olhos de Deus. Exatamente, ele não estava esquecido, ele estava no plano de Deus. Porém, não estava no tempo. Existe estar no plano. A gente tem que estar no plano. Quem gata? Existe estar no plano, mas existe estar no tempo desse plano ser cumprido. E quando não está no tempo, nós estamos num lugar. Um lugar onde Deus está forjando nosso caráter. Onde Deus está preparando. Às vezes fala assim: nossa, hoje eu estou passando por isso. Por que será? Mas lá na frente você vai lembrar: olha, eu precisava ter passado por aquilo. Eu sempre penso isso quando eu dei essa resposta minha assistente hoje, que eu falei que às vezes, e eu falo isso com a minha irmã que está passando um processo também, profissional, eu falo assim: o que você está vivendo hoje é para te capacitar lá na frente. Esse dia eu falei com alguém sobre isso. E quando você, eu falei com a pessoa assim: e quando as suas lideradas multiplicarem? Você precisa passar por isso hoje. Porque se acontecer o que você está fazendo, replicar, você precisa ter estrutura. Então, existe um plano, Deus sempre tem um plano, mas não apresse o tempo. Porque a Bíblia fala assim, ó, um versículo que eu gosto muito: a posse antecipada de uma herança, no final não será proveitosa. Porque eu posso ter uma herança, mas se eu me aposto desse bem ou dessa herança no momento que eu não estou preparada para administrar, eu vou perder.
Então o plano existe. Davi estava no plano de Deus para ser, inclusive, aquele da qual seria a linhagem do Messias. Davi estava no plano, mas ele não estava no tempo. Não era tempo dele ainda. Ele estava lá com as ovelhinhas dele. E foi em vão? Não foi. Porque ele era até desprezado, né? Quando ele chega lá, o pai dele fala assim, ó, leva mantimento para Saul, para seus irmãos e tudo. Ele chega lá, o irmão dele fala assim, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? E Davi era tão homem de Deus e tão responsável que ele não deixou o rebanho dele lá. Então assim, ele deixou alguém com o rebanho. Quando ele chegou lá e viu Golias, tipo assim, aí eu quero trazer com vocês, tipo assim, a visão dos soldados, a visão de Davi sobre Golias. Mas ele foi rejeitado, ele chegou lá e falou assim, o que o rei falou mesmo que vai dar? Porque o rei tinha falado que ia dar uma das filhas em casamento para quem, né, vencesse Golias, e a família não pagaria tributos mais, ou seja, não pagaria imposto mais. Oh, meu Deus. Pensa. E aí o irmão dele falou assim, como é que é? Chamou ele de presunçoso. Tá vendo? Gente, coitado da Davi, né? Aqui, ó. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheça a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. Olha isso. Do próprio irmão. Né? E aí, vamos lá no capítulo 17, o versículo 25. E dizia aos homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. É a questão do dote aí. Mas olha pra você ver, ele fala assim, os soldados vêm olhando e falam assim, você viu o gigante? Ele insultou todo o exército de Israel. Isso é a visão dos soldados. Agora o que Davi fala no versículo 26, parte B. Cadê, Senhor? Quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar o exército do Deus vivo? Vocês conseguem ver a diferença da visão? Um fala que ele insultou o exército. Davi fala que ele insultou o exército do Deus vivo, ou seja, não é contra nós, é contra o próprio Deus. Então a perspectiva de Davi, a visão de Davi, a visão dos soldados são duas visões diferentes. E é por isso que Davi ganhou, porque os soldados estavam olhando no prisma humano. Ele está desafiando nós como soldados, carne com carne. Davi falou, quem que é esse cara que vem insultar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi estava num patamar espiritual muito além. Um patamar esse que ele estava lá, que ele conseguiu onde? No pasto, com as poucas ovelhas. Que ele tinha comunhão com Deus. Ali ele tinha os momentos dele com Deus. Para chegar ali e ter uma visão de Golias como alguém que estava insultando o próprio Deus. Então é muito diferente quando você olha uma situação e coloca como se fosse algo sobre você. Quando na verdade a nossa luta não é carne nem contra sangue, né? São investidas contra a nossa vida porque o inimigo sabe o quanto somos preciosos. Então uma guerra contra mim é uma guerra contra meu pai. E eu não preciso lutar ela. Olha o descanso que a gente tem. Não é contra mim, é isso que hoje eu consegui entender. Eu chorei por causa dessas meninas. Eu chorei, eu fiquei chateadíssima no passado que eu escutei, que a perspectiva era que você fosse demitida. E aí eu falo assim, hoje, é isso para que eu cresça, para que as pessoas vejam que Deus é na minha vida. Não é porque eu sou merecedora, porque eu sou boa, mas porque o cuidado de Deus sobre a minha vida. E aí Davi tinha essa visão. E aí no versículo 46, 48 mesmo, do capítulo 17, 46, ele vai falar assim, você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que você insultou. O versículo 48 ele fala assim, à medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo. Olha só, os soldados de Israel, eles viam Golias e eles se amedrontavam, eles se encolhiam.
Davi, desse tamanho, Golias desse tamanho, quanto mais Golias se aproximava dele, mais ele corria para atacar. Era totalmente oposto. Um exército gigante se recolhendo e um homem que entendeu a guerra era espiritual, que é a guerra de Deus, que ele estava afrontando Deus vivo, ao invés de correr, ele ia para frente para enfrentar Golias. Depende da sua perspectiva, de quem é a guerra, de quem que é a peleja, né? A Bíblia sempre fala, nessa peleja não tens que pelejar, nessa guerra não é sua, né? E se nós entendemos o amor cuidadoso de Deus, que aí Saul, quando Davi chega lá para enfrentar, né? Leva lá no Saul, Saul coloca a sua armadura em Davi. Davi cai, porque é uma armadura de um soldado, ele é um menino. E aí a gente entende que existem instrumentos que Deus vai nos dar e não serve para Poli. O instrumento que Deus dá para Poli não serve para você. Porque fala da sua vivência, da sua experiência. Aí Davi vai falar o quê? Não, mas eu, lá com as minhas ovelhas do meu pai, chegou um leão e eu rasguei ele. Chegou um urso, eu fiz a mesma coisa para defender as minhas ovelhas. Pensa, um menino desse tamanho, se agarrar com um leão, matar um leão. Viu, amiga? Entendi. Fala Deus. Glória, glória, glória. Aí ele fala assim, ó. E aí, ele apanhou sim, ele tirou toda aquela armadura, não pertencia a ele. Ele não. Gente, nós não vamos lutar com armas de outras pessoas. A experiência de uma pessoa, ela serve para edificar a fé, não para ser replicada. Por exemplo, o que eu conto pra vocês, né, das experiências, é para edificar a fé. Mas o que Deus vai fazer com você pode ser 100 vezes maior do que ele faz comigo. Porque é a sua fé. É a sua fé, não é a minha fé. Eu tenho fé de orar por vocês, como Deus falou, e né, de me usar e tudo. Mas se você não acreditar, é igual o pastor Pedro, ele entrega muitas chaves pra gente. É verdade. Só que se a gente não tomar posse, não acreditar, ele deu um instrumento pra gente, mas a gente não vai usufruir. Então a armadura de Saul, porque Saul já era um homem que estava totalmente afastado de Deus, gente, não serviu de referência para Davi, não. Então a armadura dele não ia servir. Mas ele pegou o seu cajado, que era o instrumento dele, ali, da labuta dele de pastor, 5 pedras, e na primeira ele acertou Golias, ele matou Golias. Com a pedra não. Ele acertou Golias. Golias cai. Ele vai lá com a própria espada de Golias, corta a cabeça dele. E aí, fala, né? Assim Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra, sem uma espada na mão, o derrubou. Davi correu para cima de Golias, ficou com os pés em cima dele, tirou a espada da bainha do gigante e o matou com ela. E depois, ou seja, antes de cortar a cabeça, ele matou Golias. Gente, os pequenos são valentes. Tá com sangue no olho. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, trataram de fugir. Então os homens de Israel e de Judá soltaram um grande grito agora, né? De triunfo e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrón. E aí Davi sai vitorioso, com apenas uma pedra e uma funda. Era tudo que ele usava no dia a dia dele. Então aquilo que você acha, né, dentro do seu dia a dia, do seu devocional, que você fala assim, nossa, é tão simples, mas é com o simples que Deus vai te usar. Porque é o que você conhece, é o que você pratica no seu particular, é o que você conversa com Deus no seu secreto. Não fique esperando que alguém vai te dar uma chave, uma revelação, porque ele já está com você. Você tem que ativar, né? Então o resumão de Davi é, Deus pega o menor, pastor de ovelhas, e fazer um rei. Mas isso ainda era pouco, porque é algo terreno. Deus faz de Davi a linhagem da qual viria o Messias, que é um reino eterno. Aí lá em Salmo 89, 3 e 4 fala assim, fiz uma aliança com meu escolhido e prometi solenemente a Davi, meu servo, um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que alguém da sua linhagem ocupe o trono de Israel por todas as gerações. Que é o próprio Messias. Então, gente, Davi conhecia o amor de Deus. Tanto que quando ele faz a contagem do povo censo lá, ele fez por vaidade. E Deus manda ele escolher.
3 castigos. Agora não vou lembrar onde que tá. 2 Samuel. Deixa eu ver aqui. E ele escolhe, sabe o que é? Ele escolhe ficar na mão de Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus era amoroso. Deus era cuidadoso. As experiências todas que ele tinha com Deus, ele sabia que Deus era misericordioso. E o homem não. Então Davi conhecia o amor de Deus, né? O Messias foi a maior prova do amor cuidadoso de Deus. Está lá em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a prova maior de amor é Cristo. Não existe. Aí hoje, a gente passa uma raiva, deixa eu ver, não tem ninguém assistindo, não. Uma raiva na escola. E aí, nossa, na minha cabeça já tá com um plano arquitetado. Eu vou fazer isso, quando vier de novo, procurar, vou fazer isso, vou falar isso, vou até fazer isso. Eu falei assim, mas Jesus faria? Eu falei, não dá nem pra pecar, não dá nem pra ter raiva dos outros, porque Jesus ia falar assim, é isso que eu faria? É dessa forma que eu trataria? Eu pensei assim, como as pessoas, que Jesus ficou irritado com as pessoas? Claro que ele ficou, como que ele reagiu? Com amor. Com amor. Aí eu desarmei, falei, mas ele peço que não. Ou não dá, o pastor Lucinho fala uma frase que eu acho muito interessante, assim, crente não presta nem pra pecar. Gente, uma vez que você conhece a verdade, uma vez que você conhece Cristo, uma vez que você conhece esse amor, é por isso que a Bíblia fala que o amor dele nos constrange, porque na hora que você pensa assim, poxa vida, Jesus passou coisas piores que eu e ele amou. E eu penso assim, eu posso ser chato desse jeito com Deus e ele me ama. Rebelde, ele me ama. Aí porque alguém pisou no meu calo, eu já vou arquitetar um plano e aí a pessoa fala assim, nossa, mas que cristã. Ou seja, a gente não tem passo para pecado. Bom, vamos seguir. E aí eu gosto muito de uma história aqui, gente, das mulheres. Sempre. Gosto muito de pregar sobre mulheres. Eu falei na Thaís, é uma mulher também que não tem nome. E uma mulher, gente, que eu acho que ela experimentou o amor que ela nunca tinha experimentado na vida dela. Apesar de ter passado por vários amores. Quem sabe? A mulher do tanque lá. Do poço. Do poço. A mulher samaritana. A mulher samaritana. A mulher samaritana, eu acho que na Bíblia, assim, escancaradamente, sobre procura de amor, o próprio Cristo falava, você teve 5, né, querida? O que você tem agora também não é muito seu, não. Ou seja, ela tinha muitas questões sociais, de interações, né? E nós vamos aprofundar aqui. Mas eu acho que ela, quando ela encontra o amor, acabou, né? Então a mulher samaritana tá lá em João 4. Ai, eu amo essa história, gente. É uma música tão bonita. A mulher samaritana da Fenda Brum. Tem um hino maravilhoso dela. Esqueci. Depois eu vou lembrar. A mulher em busca por amor. E, gente, querendo ou não, mulher tem um lado, né? A gente busca e a gente depende em certos momentos. Porque aí tem uma questão social. E mesmo que as mulheres falam, não depende. Mesmo as feministas, gente, todo mundo quer alguém pra dividir, pra compartilhar, pra seguir junto, né? E aí vai quebrando cabeça, até encontrar com Cristo e Cristo fazer a mulher torta endireitar. Então, pra mim, a mulher samaritana é uma prova da busca de amor. Então, olha só, capítulo 4 fala assim. No caminho, versículo 4, no caminho teve que passar por Samaria. Samaria, gente. Samaria era uma terra que os judeus não pisavam. Não sei se vocês sabem da guerra dos judeus samaritanos. Já ouvi falar, né, que eles não se beijavam. Isso vai lá na história dos reis, lá atrás, quando Salomão morre, Roboão assume o trono, o filho dele, ele é muito novo. E aí ele pede conselhos para os anciões, né, para os homens mais velhos do reino, que ia aconselhar o pai dele, e ele fala assim, olha, diminui o imposto, né, o povo tá
tá pesado, porque Salomão construiu muito, edificou muito. Então ele também, de certa forma, ele cobrou muito imposto do povo. Só que aí, depois que ele pede conselhos pros mais velhos, ele pede pros mais novos, pros amigos. Ele fala assim, não, você tem que cobrar muito mais. Aí ele usa uma expressão, assim, meu pai, como é que é? Se meu pai usou, não sei, uma expressão bem pesada assim. Só que ele falou que ia fazer mais ainda. Com isso, Deus divide o reino. Deus divide, tem até um profeta que entrega para Jeroboão, pega a capa dele, divide em 10 pedaços dele, 10 pedaços, e o filho de Salomão ficou com 2. Aí foi o reino do sul e o reino do norte. Só que Jeroboão assume as 10 tribos no reino do norte e ele fica com medo, por quê? Já que dividiu, o templo ficava onde? Jerusalém, no sul. Se o povo do norte descer para adorar no sul, no templo do sul, eles vão se bandear pro lado de Roboão. O que Jeroboão faz? Ele faz 2 bezerros e fala, esses aqui são seus deuses. Com o tempo, a capital do reino do sul é Samaria. E vira Samaria. Só que aí, lá depois, quando depois dessa rebelião toda, né, existem os cativeiros, são 2 cativeiros. O reino do norte primeiro. Então Samaria, ela é pega pela Síria. E a Síria, ela tinha o costume de mesclar nações. Por que ela fazia isso? Por que ela misturava? Para o povo não se fortalecer contra eles e guerrear contra eles. Então o que eles faziam? Pegavam alguns judeus, jogavam para outras cidades, pegavam alguns povos de outras cidades e colocaram em Samaria. Com isso houveram casamentos entre judeus e outras nações. E aí surgiram judeus não mestiços ou samaritanos. Então esse resumão todo, para vocês entenderem que o judeu, ele preza muito pela nacionalidade, pelo sangue puro, né? Tanto que um judeu, para ser judeu, tem que ter mãe judia. E os samaritanos, eles não eram judeus puros, eles eram povos mestiços, que fizeram outra adoração. Por isso que samaritana fala assim, aonde devemos adorar? Por causa dessa história. A gente ama a história bíblica, né? É profunda. Mas vamos chegar. Então, ele tem que ir em Samaria. Existiam outros caminhos para Jesus passar, claro, porque o judeu não passava por Samaria. Existia. Mas ele queria? Não. Porque na presciência dele, ele já tinha visto essa mulher no poço. Então, assim que ele chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José, havia ali o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao poço. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água. Então, olha só, no caminho eles tinham que passar por Samaria. Teve, né? Teve de passar. Ele quis passar lá. Então, a mulher, ela ficou surpresa, porque Jesus falou com ela assim, dá-me de beber. Dê-me um pouco de água. E ele estava sozinho, porque os discípulos tinham ido comprar mantimento. Porque senão os discípulos tinham achado não. Aí ela fala assim, a mulher ficou surpresa e lhe perguntou, como que o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí a Bíblia vai dizer isso. Ela disse isso porque os judeus não se dão com o samaritano. Que essa agora, hoje que eu entendi, você acredita? Essa questão assim. Dos samaritanos, né? Eu também não entendi não. A rivalidade eu não sabia de onde que vinha, não. Porque as pessoas a gente aprende isso muito em célula mesmo, que é o momento que a gente abre, né? Às vezes na pregação a gente costuma falar. Eu falo às vezes, mas a gente não fala não. Então, ela falou assim, como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela está dizendo, como você, um homem, para começar, né? Na cultura, um homem judeu, pede a mim, mulher samaritana, que eu dou de beber. Ela está falando do conflito político. Peraí, a gente não se veja. Judeu e samaritano não dá certo. Jesus respondeu, se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você, e quem está lhe pedindo água, você pediria e ele daria água da vida. Pensa comigo, gente, essa mulher, ela vai buscar água no poço, a Bíblia fala meio-dia. Meio-dia é meio do dia, é o momento mais quente do dia. Por quê? E esse poço não era o poço mais próximo do local que ela morava. Então a gente vê aí que ela tem uma questão, ela vai sozinha. Era costume das mulheres irem juntas buscar água, né? Manter companhia, proteção. Então Jesus, ele quebra todos os paradigmas sociais e culturais. Um judeu ia preferir morrer de sede e tomar água da mão de um samaritano.
Por isso que quando Jesus ele usa a parábola do samaritano, ele fala assim, quem que foi o próximo daquele homem? Ele queria pegar os judeus. Porque o judeu jamais ia admitir, tanto que o fariseu não responde para ele, o samaritano, ele falou assim, aquele quem ajudou. Ele nem proferiu o nome do samaritano. Muito menos de uma mulher pecadora. Então, olha pra você ver, essa mulher, né? Ela vai e fala com ele, e ele fala com ela da água viva. Aí ela fala assim, mas o Senhor não tem como tirar água. Tipo assim, não te vendo com nada. Nem balde você tem. O poço é muito fundo. Como que você vai tirar essa água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso pai Jacó, que como pode oferecer água melhor do que ele e seus filhos beberam à vontade a vida toda? Ou seja, quem é você, né, na fila do pão? Melhor do que Jacó? Jesus respondeu, as pessoas voltam logo a ter sede depois de beber essa água, mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por falar, ela mudou, né? Ela se quebrou. Precisa dessa água, né? Você é gentil agora. Por favor, Senhor. Podia ter, por favor. Disse a mulher, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem terei que fazer essa longa caminhada até chegar aqui para tirar água. Olha só, então assim, essa longa caminhada, aí eu peguei, né, um estudo aqui, que perto de Sicá havia muitos poços. Não era só isso. E ela podia ir no horário mais fresco. Então ela faz essa longa caminhada porque ela está evitando encontrar pessoas. Por quê? Porque além de ser samaritana, nós vamos ver mais pra frente que ela tinha outras questões a serem resolvidas, né? Aí Jesus fala assim, vá buscar seu marido. Mas Jesus também gosta de cutucar uma ferida, né? Ele gosta. Vai buscar seu marido. E ele não tá, olha só, em momento nenhum Jesus tá falando assim, você não tem marido. Ele não tá acusando, ele deixou que ela trouxesse a pauta. Porque se ela não quisesse falar, ela não falaria também não. Jesus nunca vai ser invasivo. Nunca vai ser desrespeitoso. Aí ela fala assim, mas eu não tenho marido. Aí isso é verdade. Você não tem marido. Pois já teve 5 maridos e o homem com o qual está vivendo agora não é seu marido. Sim, você falou a verdade. Então ele quebra aí com essa mulher, a gente percebe que além de todas essas questões, tudo bem, entre os samaritanos ela não tinha conflito nenhum, porque eles eram todos samaritanos. Mas entre os judeus e samaritanos ela tinha um conflito de ser samaritana, e entre os samaritanos ela tinha um conflito de ser adúltera. Então ela não era bem vista, ela não era uma pessoa que as pessoas queriam estar por perto. Mas eu fico pensando assim, 5 maridos, né? O que essa mulher buscava? O que essa mulher queria? Quais as questões psicológicas que essa mulher tinha para ter tanta busca? Para não dar certo em tantas... Nossa, Deus fala. Oh, glória. Para não dar certo em tantas tentativas. Quando Jesus fala isso com ela, ela falou, Senhor, percebo que o Senhor é um profeta. Mas me diga uma coisa. Aí vem os conflitos de religião. Então nós já vimos conflitos culturais, conflitos sociais, porque ela era adúltera. Agora um conflito religioso. Percebo que o Senhor é um profeta. Mas me diga uma coisa, por que vocês, os judeus, insistem que em Jerusalém é o único lugar de adoração? Ainda vamos lá atrás, na construção dos bezerros, para os povos no templo, né? Enquanto nós, os samaritanos, dissemos que aqui é no monte onde nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora, quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito. Gente, até então isso era muito para uma cabeça de uma pessoa, né? Até hoje, para alguém. Deus é espírito e é preciso que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Aí a mulher fala assim, eu creio que o Messias virá, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier, explicará tudo para nós.
Aí Jesus lhe diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Agora pensa comigo, uma mulher samaritana, uma mulher adulta, e Jesus nunca se dava a conhecer para ninguém. Todas as vezes que ele fazia um milagre, ou na maioria das vezes, não vou dizer todas, na maioria das vezes que ele fazia um milagre, ele falava assim: olha, não conta para ninguém. Para a mulher ele fala: eu sou o Messias. Ele acreditou nela, ele sabia o que estava dentro daquele coração para ele poder confiar em falar. Mais do que isso, ele queria transformar. Ele queria mudar essa vida, essa mulher que vivia escondida, que vivia em busca de um amor, que não estava achando. Ele queria mostrar assim: eu sou o amor que você precisa. Eu sou o cuidado que você precisa. E qual que era a única coisa em comum entre entre os samaritanos e os judeus? A fé no Messias. A única coisa que eles batiam o martelo, a fé no Messias. E aí quando ele fala isso, naquele momento chegaram seus discípulos. Olha só, e eles ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher. Aí, os religiosos. Mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo de ele estar conversando com ela. Nisso a mulher deixou o cântaro ao lado do poço. Voltou à aldeia e disse a todo mundo: venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu fiz na vida. Será que este não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Então olha pra você ver, essa mulher andou uma longa distância para encher um cântaro. Gente, meu pai chegou. Eu não finalizei a palavra. Então finaliza. Pode. Gente, ela tá demais. Mas tem que ser na terça. Ai, menino, não é. Eu vou mudar essa data. É porque a terça passada foi abençoada. Entende? Eu pensei que ia demorar, mas não vou fazer esperar mais gente. Já recebi muitos, né? Amo vocês. Amém, amada do Senhor. Juiz. Vai com Deus. Manda foto pra vocês lá. Tem que tirar foto. Vamos parar aqui, gente. Peraí, tem que tirar foto. Tchau, gente. Tchau, um beijo.